Então, no momento, nós vamos falar sobre o planejamento pessoal da prosperidade. O que é o planejamento pessoal da prosperidade? O que esse planejamento pode trazer na nossa vida? O que ele significa? O planejamento pessoal da prosperidade, ele significa a aplicabilidade do I Ching no nosso dia a dia, 24 horas. Nós temos a medicina tradicional chinesa, utilizando a cromoterapia na busca do equilíbrio diário, 24 horas. Então, todo esse processo do planejamento, ele é a aplicabilidade de um conjunto de técnicas. Então, se você inicia todo um processo de aplicabilidade desse sistema, você tem a probabilidade de obter um excelente resultado. Porque nós estamos falando de uma conjugação de várias técnicas importantíssimas. Então, dentro das técnicas do Feng Shui, nós vamos estudar a aplicabilidade direta. Então, no livro Na Arte do Mago, no capítulo 7, nós vamos falar sobre o planejamento pessoal da prosperidade. Qual é o objetivo desse planejamento? O que nós conseguimos obter na realidade de frutos e de resultados com a aplicabilidade desse planejamento? Se nós estamos falando do I Ching, que é um grande sistema que é utilizado como métodos de Feng Shui, também como oráculo, estudo do nosso dia a dia, 24 horas. Nós estamos falando da cromoterapia aplicada à medicina chinesa, mas não a nossa cromoterapia, mas a cromoterapia aplicada à medicina chinesa. E nós vamos também falar nos balanço atômico para entender o nosso potencial, as nossas probabilidades de resultado no dia a dia. Então aqui nós estamos reunindo um conjunto de técnicas para nos dar uma ferramenta adequada. Então, a partir desse conhecimento da sua energia de essência pura, a partir da energia do seu movimento, Então, todo esse processo do planejamento, ele tem um conjunto de ferramentas que nós levaríamos aí anos estudando. E o que acontece? A partir de todo esse conhecimento, eu montei a estratégia da arte da guerra. Quer dizer, a partir do seu conhecimento do terreno, qual os procedimentos que você vai adotar para que você consiga obter um bom resultado. Tá? Esse, então, é um bom entendimento do planejamento. Hoje nós estamos numa fase, num momento, que é uma fase muito interessante, que é o momento da comunicação, aonde que nós temos todo um conjunto de ferramentas importante para transmitir os conhecimentos. Então hoje nós não temos mais naquele tempo de que você leva muito tempo para receber uma informação, o crescimento, principalmente na área profissional. Então o capital intelectual hoje ele é fundamental, é como você trabalhar as pessoas para que elas possam ter o melhor equilíbrio possível, ter o melhor entendimento, ter uma boa gestão de tempo, planejamento, para que ele possa então se desenvolver, porque é fundamental nas nossas atividades, seja qualquer atividade que nós vamos fazer. Então esse planejamento pessoal da prosperidade, ele serve para aplicabilidade na área pessoal e profissional. É uma grande ferramenta que você pode utilizar na área de recursos humanos para o desenvolvimento do capital intelectual. Então, o capital intelectual, nesse momento, ele é importantíssimo na área de recursos humanos. Toda empresa, quando vai contratar um funcionário, ele vai analisar o currículo desse funcionário. Ele vai entender a facilidade de relacionamento, né? Porque é importantíssimo numa empresa ser o especialista e ter a facilidade de relacionamento com os demais colegas. E o entendimento para saber, para uma empresa, quando ela vai contratar um funcionário, se aquele funcionário ele está no momento adequado, se ele está no momento de crescimento,
ou se ele está num momento de infortúnio. Então, isso é fundamental para esse entendimento, ou para aquele funcionário que sempre foi um excelente funcionário e de repente ele passou a não ser um funcionário adequado. Por quê? Ele mudou um ciclo. Nessa mudança de ciclo, mas é um funcionário que tem um conhecimento, já domina o conhecimento da empresa. Então você tem como fazer um trabalho com esse funcionário para que ele possa se equilibrar e se adequar àquele período daquele ciclo, no momento que ele está, e então ele conseguir um bom resultado. Porque para a empresa substituir um funcionário tem um custo e depois tem que ter toda a adaptabilidade de um outro para aquele sistema. Então, se você computar esse custo é muito elevado. Então, é um entendimento. Se você tem um funcionário que sempre foi excelente e de repente está acontecendo alguma coisa desfavorável, nós, através do planejamento pessoal da prosperidade, nós vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa e como que nós vamos buscar esse equilíbrio. Isso também é aplicado no relacionamento como geral, nos relacionamentos de namoro, no relacionamento de um casamento, não é? Então, o que está acontecendo? O que você pode fazer para amenizar aquelas consequências desfavoráveis e potencializar o que é favorável? É muito importante nós identificarmos o que é favorável. A partir da identificação do que é favorável, nós vamos trabalhar para potencializar esse favorável. É a única forma que nós temos de neutralizar o que é desfavorável. A partir do conhecimento do que é favorável, potencializar cada vez mais esse favorável, e aí nós temos então como neutralizar o desfavorável. É a única forma que temos, que a gente chama de substituição de paradigma. E aí você pode garantir a sua sustentabilidade da empresa, tanto na parte pessoal como profissional. É possível, é viável de ser trabalhado a partir do que você tem esse conhecimento. Então, a habilidade do indivíduo, ela é possível ser desenvolvida a partir do conhecimento, da probabilidade potencial que existe naquela pessoa. Você tem como desenvolver a habilidade. Como é que você vai desenvolver? Através do conhecimento, através da informação, você desenvolve o talento, você chega à sabedoria. A partir do momento que você torna-se uma pessoa mestre, líder dentro daquela atividade que você desenvolve, você passa a ser um mestre. E no momento que você passa a ser um mestre na atividade que você desenvolve, você tem uma probabilidade de acerto. E você diminui os erros e você aumenta os acertos. Então, toda essa sustentabilidade vai depender do conhecimento. E o conjunto de informações que nós temos nesse planejamento personal da prosperidade, ele é o suficiente para que você possa começar a fazer uma grande base de uma mudança para um novo caminho, que é uma reunião de um grupo de técnicas chinesas. Então, a ciência chinesa tradicional oferece um leque de recursos para aumentar a percepção, a identificação das energias positivas, contribuir para a neutralização das energias negativas. Então, todo esse conjunto de técnicas milenares, já está mais comprovado, que são mais de 5.000 anos, e ela vai nos dar uma base muito interessante. Então, todo o planejamento personal da prosperidade é a união dessas técnicas. Ou seja, não seria bem a união dessas técnicas, mas é a interpretação das interfaces dessas técnicas. Porque a cromoterapia você vai identificar um conjunto de energia, o I Ching você vai identificar outra energia, o Zhuei você vai identificar outras energias, o 4 pilares, o balanço atômico. Então, a partir desse domínio dessas informações, você pode então interpretar as probabilidades de resultados que a gente tem como obter ou não.
esse conhecimento de todas essas informações, nós vamos montar a nossa estratégia pessoal. Quer dizer, planejamento personal da prosperidade. Nós estamos falando em planejamento estratégico. Então, a partir desse planejamento, nós vamos buscar um equilíbrio emocional, psíquico e financeiro. A partir desse equilíbrio, então nós vamos ter o desenvolvimento que nós chamamos hoje no mercado, que se fala muito no capital intelectual, desenvolvimento intelectual, do capital intelectual. Se você trabalha em cima de uma única técnica, a probabilidade de você obter resultado é muito pequena. Se você trabalha com um conjunto de técnicas, a probabilidade é muito maior, porque cada técnica vai dar uma face e na interação nós vamos criar um sinergismo dessas técnicas, dessas informações, para nos possibilitar um melhor resultado do nosso dia a dia. Esse resultado ele é importante tanto na área pessoal como na área profissional. Então o Vieira, quer dizer, eu ao longo desses 14 anos, dessa vivência do Feng Shui, e além que eu já trabalhei com a área de treinamento antes, e o que eu via, a dificuldade das pessoas é em obter resultados. Ou às vezes fazer um curso, fazer um treinamento e depois não conseguir aplicar isso no teu dia a dia. Tanto aplicar para si, como também a forma de ganho, de retorno financeiro. Então, todo esse conhecimento dos meus 30 e poucos anos de atividade profissional, mais os 15 anos aí do Feng Shui, eu consegui, então, buscar um caminho unindo a tecnologia que nós disponemos hoje, que é a internet, a informática, e essa ciência milenar, que já está mais comprovada há mais de 5.000 anos. Então aí você tem como montar o seu planejamento personal. Então onde foi criado então, o planejamento personal da prosperidade e a cor personalizada.